Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula de História e hoje nós vamos estudar sobre a declaração de guerra, a invasão da Tchecoslováquia e também a invasão da Polônia realizada pelos alemães de Hitler. Então hoje você vai conhecer um pouquinho de história. Não saia daí. Se gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal, porque eu te prometo entregar um conteúdo de qualidade para você ficar por dentro da história e principalmente da Segunda Guerra Mundial que destruiu aí, né, o mundo, principalmente a Europa. Bom, aqui é o professor Oswaldo. Pois bem, a invasão da Tchecoslováquia, meus caros alunos, ou seja, depois de anexar a Áustria, o governo alemão, não satisfeito, alegou que tinha direitos sobre a região dos Sudetos, ou seja, localizada aonde? Na Tchecoslováquia, ou seja, país, né, que havia sido aí criado pelo Tratado de Versalhes, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então vamos entender este processo aí da invasão da Tchecoslováquia, aí, requisitada aí pelos alemães. Bom, para garantir, né, a sua conquista, que os alemães prepararam, ou seja, a Conferência de Munique de 38, ou seja, antecedendo ali a guerra. Nessa conferência, aquele rapazinho lá chamado Adolfo Hitler, da Alemanha, né, e Benito Mussolini, representante ali da Itália, o fascista da Itália, né, assinaram o quê? Um acordo com os primeiros ministros Edouard Daladier, da França, né, e Neville Chamberlain, da França, ou perdão, da Inglaterra. Edouard Daladier, da França, e Neville Chamberlain, da Inglaterra. Pois bem, o que permitia, né, a ocupação da região dos Sudetos pelos alemães, apesar de ser uma região de minoria alemã. Vai vendo. Bom, em 1939, a Alemanha rompeu o acordo, né, do Tratado de Versalhes e ocupou o restante da Tchecoslováquia. Pronto, a coisa já estava começando a feder nesse sentido. Olha só, vamos ligando os pontos aí. Com isso, né, muitos europeus, né, passaram que a criticar veementemente, né, a política de apaziguamento adotada pelos franceses e também pelos ingleses, porque pelo visto não deu certo e o Hitler estava pouco se lixando para o que pensavam os ingleses e também o que pensavam, né, os franceses. Então o Hitler vai lá e anexa, né, invade a Tchecoslováquia e aí a coisa começa a complicar. Acompanhe comigo o raciocínio. Aí chega o quê? Aí a invasão da Polônia. Bom, a invasão da Polônia vai ocorrer em agosto de 1939, ou seja, ocorreu uma reviravolta, né, na política internacional quando representantes dos governos da Alemanha e da Rússia assinaram o quê? O Pacto Germano-Soviético. O que significa isso? Um acordo da não agressão, né? Um acordo da não agressão mútua, ou seja, esse acordo surpreendeu, né, aos governos liberais, principalmente da França e da Inglaterra, que até então acreditavam, né, na veracidade da propaganda anticomunista promovida pelo governo nazista alemão de Adolf Hitler. Pois bem, no dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia para reaver a cidade de Denze, que significa para os poloneses Gdansk, ou seja, que pertencia, né, à Alemanha até ali a Primeira Guerra Mundial. Diante dessa questão, no dia 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, dando início então à Segunda Grande Guerra Mundial. Você entendeu por que a guerra começou? Sim, é isso mesmo. Começou após os alemães invadirem a Polônia no dia 1º de setembro de 39. Franceses e ingleses, de saco cheio do baixinho Hitler, no dia 3 de setembro, guarda essa data, 3 de setembro de 1939, declararam guerra, então, à Alemanha. E aí o resultado, todo mundo já conhece o que aconteceu na Europa, né, com a Segunda Guerra Mundial, até mesmo o Brasil participando, depois os Estados Unidos, quando se vê afetado, né, na sua base de Pearl Harbor no Oceano Pacífico, vai então para a guerra, porque até então ele apenas estava ali vendendo armas, né, para os europeus. E se vê então solicitado a entrar na guerra. Então é isso. A guerra, Segunda Guerra Mundial, ela começa justamente com a invasão da Polônia, que britânicos e ingleses não gostaram, britânicos e franceses não gostaram absolutamente nada da atitude de Hitler. É isso.
Se você gostou desse conteúdo, sabendo que a Segunda Guerra Mundial começa logo após a invasão da Polônia. E aí então o bicho pegou e deu no que deu. Foram 6 anos de guerra, do ano de 39 até 1945, quando os russos invadem, né, a Alemanha. E aí então chega ao final da Segunda Guerra Mundial. É isso. Professor Oswaldo fica por aqui. Você teve aí mais uma aula de história, né, para você do ensino fundamental do 9º ano e também para você do ensino médio. É isso. Fico por aqui com esse conteúdo bom, interessante, para você ir bem nas suas provas e avaliações e também para você conhecer um pouquinho mais da história em que você vive, porque quem faz a história são os próprios homens. Tchau!